Em nosso estudo de hoje, a lição 41 do livro Seara dos Médiuns, e tem como título Formação Mediúnica. Anotando a formação mediúnica, comparemos-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo, a mediunidade cria valores para alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atirarmos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará de certas plantas nascituras, animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhe as folhas, vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante, enxurrada e sombra constante constituem-lhe empeço à vida. Mas, se o trato da selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém nas paixões, que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão de certa obra recém-nata, sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas, agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante, lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe empeço à vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Que lição maravilhosa! A gente já sabe que o conceito de mediunidade se dá àquela pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. E durante todo o curso desse livro, a gente vem tendo a informação de que a mediunidade ela é uma coisa neutra. Primeira coisa que a gente um dia vai entender isso fisicamente. Por enquanto a gente fica só com a informação dos espíritos. Eles dizem que a mediunidade está erradicada no organismo, que na verdade é uma predisposição desse corpo aqui. Cada corpo, né, cada organismo traz uma predisposição mediúnica. Eu falo que um dia a gente vai poder pesquisar isso com mais detalhes, um dia que a gente descobrir aonde a gente vai encontrar esse desenvolvimento, o que demonstra maior ou menor desenvolvimento. Mas está aqui no organismo. Foi uma programação reencarnatória. E a gente também descobre que a mediunidade ela é neutra. Então, eu posso estar me servindo o tempo todo de intermediário de espíritos ainda zombeteiros, brincalhões, como posso estar servindo de intermediário para espíritos vingativos, como posso estar sendo intermediário também de espíritos que só pensam em destruição e só querem trazer preceitos contrários ao Evangelho de Jesus. E é interessante a gente analisar também que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem falar do mundo de expiações e provas como o nosso, os espíritos não escondem em momento algum que em nosso mundo que o mal sobressai sobre o bem. Então, se o mal sobressai sobre o bem, a gente também fica exposto o tempo todo a influências que são perniciosas do lado de lá. De maneira que a gente precisa fazer um esforço normalmente grande, diferenciado do que normalmente a gente faz para poder sintonizar com essas faixas mais baixas. E é uma coisa fácil da gente começar a pensar, né? A grande maioria dos espíritos que estamos aqui na gleba ainda somos muito imperfeitos, tanto encarnados como desencarnados. Mas se eu quero o auxílio, se eu quero a sintonia com espíritos que estejam numa faixa mais elevada,
Eu tenho que fazer o meu esforço. E como é que vai ser esse esforço? Vai ser através da oração, principalmente através do estudo. Por isso que a gente fala o tempo todo, né? Médium que não estuda normalmente é o médium que dá trabalho. O médium, numa casa espírita, ele necessariamente ele tem que estar matriculado, ele tem que estar participando dos cursos que a casa oferece. Ah, como assim? Eu faço curso em casa? Não, mas ali na casa espírita, um dia a gente vai conseguir verificar isso com mais detalhe, mas ali é construído um ambiente de enfermaria mesmo, de hospital, e cada vez que a gente vai nos cursos, a gente além de estar fazendo sintonia também com os mentores da casa, a gente também está sendo tratado. Mas ali a gente vai recebendo as informações que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então o Emmanuel, o que o Emmanuel me faz hoje, na lição de hoje? Ele faz uma comparação com a Terra, dizendo, se você chegar num lugar que seja fértil, você vai jogar as sementes e as sementes vão brotar. Mas quando elas brotarem, o que vai acontecer? Elas vão ser abafadas pelo mato, vai aparecer alguns micro-organismos, depois alguns animais para se alimentar daquela planta e muito provavelmente não deixar com que a planta se desenvolva. E ele vem fazer a comparação com a mediunidade também. Ela aparece e o que acontece? Eu vou estar recebendo influência o tempo todo de espíritos que ou estão ainda viciados, apegados a alguma coisa da matéria e sofrendo por conta disso, porque do outro lado não pode satisfazer essa vontade aí da gula, a vontade do álcool, do tabaco, de algumas outras drogas. Não pode, não tem para eles do outro lado. Então eles ficam presos a gente aqui na matéria, querendo de alguma maneira saciar essa vontade. Ou estão presos pela avareza, não quer abandonar a casa que construíram, o patrimônio que foi construído, ou estão presos também pela sensualidade, né, que a gente vai perceber, o espírito não tem sexo. A gente tem uma organização sexual aqui na Terra por conta da perpetuidade da espécie também. E aí o que acontece? Ele fica preso ali do outro lado, passando por situações muito difíceis e vai ser o primeiro que a gente vai ter contato. Eu me lembro de uma vez ter assistido um filme chamado Sexto Sentido, que chamou muita atenção esse filme, no final do século XX, e eu me lembro assim, que o filme, a crítica que se fazia sobre o filme, olha, está mostrando uma realidade que é muito mais comum do que se pensa, muito mais gente vê aquelas cenas que o menino protagonista do filme via. Porém, a solução do filme foi a pior possível, porque o menino ele foi satisfazer um espírito que estava incomodado em querendo desvendar um assassinato. E ele ajudou o espírito. A partir do momento que aquele menino fez aquilo, o que vai ter de fila de espírito para querendo resolver os seus problemas pessoais, muito provavelmente pode levar até aquela criança à loucura. E a mediunidade ela tem um objetivo principal, diz lá, instrução dos homens, para provar aos homens a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a lei de causa e efeito. Para isso é que serve a mediunidade. Se eu começar a utilizar a minha mediunidade de oráculo, ou então para ajudar aqueles que desencarnaram a resolver suas pendências, eu vou estar arrumando uma enrascada muito grande para mim. Então o Emmanuel ele vem dizer para a gente o que a gente precisa fazer como médium. A gente precisa, primeiro, dois conselhos. Estudar o Evangelho o tempo todo para a gente se moralizar. Quanto mais a gente se moraliza, mais a gente atrai para o nosso lado espíritos que são interessados nesse trabalho de progresso aqui da humanidade. E a gente precisa o tempo todo estar utilizando os recursos da oração e também buscando a prática da caridade junto com o estudo. Os espíritos já falam para a gente vem falando isso e vai falar durante todo o tempo. Não existe perfeição na Terra. O que eles querem é só a vontade de melhorar e que essa vontade tenha um pouquinho de determinação, que ela não fique só de maneira embrionária. Aí eles se aproximam da gente e começam a nos ajudar. E assim vai acontecendo o desenvolvimento mediúnico.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece a Emmanuel mais uma vez.